irmãos, espero que você está conseguindo ir vencendo cada dia, né? Não adianta a gente esquentar a cabeça, que temos que vencer um dia depois do outro. Que Deus pode te dar graça, sabedoria e entendimento para vencer esse tempo. E mais uma vez estou aqui para a gente poder meditar na palavra de Deus, tirar algum proveito, né? Tanto do que está acontecendo, o que tem acontecido, e também trazer isso à luz da palavra. Algumas passagens a gente acaba ficando lendo, vai lendo a Bíblia e vai fazendo um paralelo, né? Daquilo que já aconteceu, daquilo que tem acontecido, que a gente pode tirar muitas lições. A gente está aqui para aprender, né? O tempo todo é um aprendizado. E nós não estamos passando por isso à toa. Espero que você tenha buscado muitas informações para que você possa estar se posicionando diante da situação. E com isso, tirar lições, né, para a sua vida, tanto normal, natural, como também para a nossa vida espiritual. Porque somos igreja, vamos continuar seres humanos e nós somos gente. Então temos que tirar lições práticas para a vida prática e para a vida também com Deus. E o texto que eu quero ler aqui hoje é no livro de Jonas, o profeta Jonas, que recebe, né, a palavra do Senhor, e podemos tirar aqui algumas lições, que alguma coisa aconteceu na vida de Jonas, que a gente pode trazer um paralelo para dentro do que nós estamos passando aqui como igreja. Se o nosso intuito aqui é estudar a palavra, é tirar proveito da palavra, tanto na época que aconteceu, como hoje, nós podemos trazer para o nosso contexto. No livro de Jonas, então, no capítulo 1, eu vou ler os 17 primeiros capítulos, porque aí você fica inteirado da situação e fica fácil para eu poder dar continuidade aqui. O que aconteceu? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis. Longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um grande vento ao mar e fez uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus, e lançaram as cargas que estavam no navio ao mar, para aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio, e deitado dormiu profundamente. E o mestre do navio dirigiu-se a ele e disse-lhe: que tens, ó dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, e talvez ele lembrará de nós, para que nós não pereçamos. E disseram cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa esse mal está sobre nós. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles disseram: diga-nos, lhe pedimos, por causa de quem este mal está sobre nós? Qual é a sua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar, a terra seca. Então os homens se encheram de medo e disseram: por que tu fizeste isso? Pois os homens sabiam que fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha dito. E em seguida disseram-lhe: o que devemos fazer contigo para que o mar se acalme?
pois o mar está agitado e tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, para que ele se acalme, pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade está sobre vós. Entretanto, os homens remaram forte para trazer o navio à terra, mas não conseguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Por isso eles clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, nós te rogamos que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, pois tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. E os homens tiveram grande temor ao Senhor, e ofereceram-lhe sacrifício, e fizeram-lhe votos. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe, para que engolisse Jonas, e ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. É interessante aqui na leitura que fizemos, que quando acontece essa situação, e Jonas, eles vêm ao encontro de Jonas para saber, e pergunta qual o Deus de Jonas, de onde ele veio, quem ele era, o que ele fazia. Então, partindo desse pressuposto, que ele vai dizer que servia ao Deus Todo-Poderoso, que ele era um hebreu, e que ele tinha um chamado de Deus, e que Deus tinha algo para a vida dele. E isso trazendo para nós, então, para a nossa lição de hoje, eu queria tratar do assunto que chama indiferença. Liberte-se dela, então. Existe hoje uma grande escassez, de pessoas para atender às necessidades da obra de Deus. A gente observa aqui que Jonas, ele foi disponibilizado pelo Senhor a um chamado para que ele pudesse atender a uma necessidade. E muitas das vezes existe essa escassez dessas pessoas, porque muitas vezes somos nós que estamos indiferentes ao que está acontecendo. Então, quando essa indiferença toma conta da vida de pessoas, o andamento da obra do Senhor fica comprometido. Eu costumo dizer muitas vezes isso, explicar isso bem. Não é que a obra de Deus vai parar, mas na vida daquela pessoa pode sim ficar comprometida. Porque Deus é soberano, Ele sabe fazer as coisas. Claro que a obra de Deus não vai ser atrapalhada por uma pessoa, mas fica comprometida na vida daquela pessoa, na vida daquele grupo ou daquela igreja. Porque nós somos igreja quando estamos juntos. E quando nós não respondemos ao chamado de Deus, acaba que um atrapalha um pouco o outro. E isso é ruim. Por isso que é bom e agradável é que os irmãos vivam em união, porque é ali que o Senhor ordena a bênção. Olha para você ver. Então, a gente não é igreja sozinha, a gente é igreja quando está junto. Então eu vejo essa oportunidade, olha para vocês verem, para a igreja crescer, para eu crescer, para que todos possamos crescer. E a gente pode ver aqui a indiferença de Jonas concernente à ordem de Deus. Ele recebeu uma ordem específica e ficou indiferente. Onde é que Deus tem lhe enviado? O que é que Deus tem lhe dado? Uma ordem? Tem te especificado? Para onde você está sendo comissionado? A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então é uma premissa, é algo primordial. Tem que ser algo que a gente tem que estar interessado. E a pergunta fica: qual é a sua Nínive? As lições que nós podemos tirar nesse tempo. Porque Jonas estava indiferente ao chamado, ao que Deus já tinha lhe ordenado. Então também Jonas foi indiferente à advertência de Deus. Muitas vezes Deus sacode o barco.
que usamos para fugir, para ver se nós acordamos do sono da indiferença. Olha para você ver, ele estava indiferente ao chamado. Quando ele entra no barco, o barco começa a sacudir, nem assim ele se preocupou, né? A Bíblia é clara quem dizer, você viu na hora que nós estávamos lendo, ele procurou o porão do navio e foi dormir profundamente. Então, nem o sacode, nem o balanço do barco fez com que ele entendesse, espera aí, onde que eu estou indo? Estou fugindo da presença, do chamado, do que Deus tem para mim. E olha como que nós temos sido sacudidos nesses dias, diante dessas dificuldades. Quem diria que nós estaremos passando por isso em âmbito mundial? Não está acontecendo só no Brasil, não. Está abalando as estruturas de governos, de pessoas, de empresa. Olha aí, quem diria que esse balanço viria? E muitas vezes nem com esse balanço a gente ainda não acordou, ou pode sair dessa sem acordar. Então Jonas continua indiferente à advertência de Deus. Vejo também que Jonas foi indiferente aos esforços dos outros. Olha para você ver que coisa interessante que a gente pode observar aqui. Ele observando o barco sendo sacudido, as ondas, ao invés de ele buscar também estar junto daqueles marinheiros, daquelas pessoas que estavam preocupados que o barco poderia ir a pique, ele procura um lugar para dormir profundamente, indiferente ao que estava acontecendo. É como se hoje, né, nos dias que nós estamos vivendo, você não quer tomar conhecimento. O que está acontecendo? E aí daí? Não tem nada a ver com isso, não estou esquentando a minha cabeça. Até então isso não me atingiu, né? Então quantos aí que estão até perdendo a sua vida, porque não estão valorizando, não estão dando atenção ao que está acontecendo e acaba se acometem da enfermidade e são levados até a óbito. Então ele foi indiferente ao esforço das pessoas que estavam com ele ali naquele barco. Como é que você, eu, nós temos nos reagido a essa situação? Porque isso vai depender de todos nós. E como também Jonas ali, vendo aquela situação, você vai ver que depois, no decorrer da situação, ele vai ser envolvido. E ele vai ser a causa da calmaria ali. E às vezes você não está querendo envolver por agora, você não quer entender agora, mas você vai ter que entender. Você vai ter que chegar a uma conclusão. É interessante que os espíritas, olha para você ver, vamos analisar aqui. Os espíritas não agem de má fé quando apregoam as suas doutrinas. Eles acreditam que estão fazendo o melhor para o barco não afundar. Olha para você ver. Pessoas que têm uma outra religiosidade, uma outra maneira de pensar, eles trabalham com afinco. Os budistas, né, são sinceros na divulgação dos seus ensinamentos e estão tentando evitar que o barco afunde. Os muçulmanos, quando lutam pela expansão do islamismo, estão fazendo o que podem para que o barco não afunde. Olha para você ver, interessante. E muitas das vezes nós não estamos preocupados nem um pouco, né, com aquelas pessoas que estão esforçando em nossa volta, cada um esforçando a sua maneira. Os católicos, quando fazem as suas rezam os seus terços, quando fazem a sua romaria, estão dando o melhor de si para que o barco não afunde. Presta atenção. Muitos, embora estejam orando a deuses que não podem responder, a deuses que não têm domínio sobre o universo e os seus elementos, mas estão fazendo, estão esforçando. E comparando a Jonas, muitas vezes nós podemos também ficar indiferente. Qual é a minha contribuição? O que eu tenho feito? O que eu posso fazer? O barco não pode afundar.
mas eles estão tentando. E você? Que como Jonas conhece o Deus verdadeiro, está dormindo o sono da indiferença? Eu aprendo ainda com Jonas. Jonas foi indiferente à gravidade do momento. Olha para você ver, o momento era grave. E Jonas deu de ombro. E daí? Está acontecendo? Problema. Eram homens experimentados no mar. Estavam lutando, tentando contornar a situação. Com certeza já haviam enfrentado outras tempestades. Estavam cheios de medo, clamavam aos seus deuses e até aliviaram a carga do navio. Olha as pessoas, você vê? Então, todo mundo percebendo a gravidade do negócio, a gravidade do momento, a necessidade, e ele dormindo profundamente. Não valorizou, ficou indiferente à gravidade do momento. Jonas também foi indiferente ao destino daqueles homens. Olha para você ver, ele que tinha sido falado diretamente com ele, Deus, enviando ele a Nínive, agora ele está dentro de um barco, o barco está prestes a afundar, e ele não está preocupado com aquelas vidas. E Deus estava lhe enviando exatamente para falar a uma nação, a um povo. E ele não estava nem aí com o destino daqueles que estavam com ele no barco. Jonas foi indiferente ao destino dos que estavam no barco. Jonas foi indiferente ao destino dos ninivitas. Olha para você ver, duas vezes, duas razões que ele está sendo indiferente. Jonas foi indiferente ao clamor dos outros, porque todo mundo estava clamando, todo mundo estava gritando, orando aos seus deuses. Em Atos 16, 9, Paulo recebe aquela palavra tão interessante, quando ele quer tomar uma direção, como que é antagônica aqui a de Jonas. Ele quer seguir para um lado, e o Espírito Santo fala, ele escuta uma voz guiada pelo Espírito Santo: passe a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, 9. E ele ouviu esse clamor, ele ouviu e foi na direção que ele foi enviado. Há um clamor que vem do trono, e há também um clamor que vem do mundo sem Deus. Isaías, 6:8. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então, queridos, olha o quanto que nós podemos deixar a nossa indiferença humana, a nossa indiferença espiritual, como igreja, como povo de Deus, como chamado do Senhor. Jonas foi indiferente ao seu próprio destino. Olha para você ver que coisa interessante. Como que a gente vai lendo e vai vendo que essa questão da indiferença é algo sério. Ele não estava preocupado aonde que aquilo ia dar, o que ia acontecer, preferindo morrer do que obedecer a Deus. Tem pessoas capazes de dizer: jogue-me no mar, sigam a sua vida, não importa o que venha a acontecer, estou fugindo de Deus e da sua vontade. Se isso não é possível no porão de um barco, quem sabe no fundo do mar? A dureza do seu coração chegou a esse ponto. Se é eu o problema, me larga, me deixa, me joga, não importa comigo, mas nós estamos aqui exatamente para aprender, para compreender verdades que nós nunca viemos a nos arrepender. Se Jonas foi tão indiferente assim a tudo e a todos, a gente pode aprender que Deus está à busca de pessoas, de seres humanos, de crentes, de salvos. Então, quais são os homens que Deus está buscando? Eu
Coloquei aqui algumas, preste bem atenção. Deus está buscando homens e mulheres que não fujam, que não se escondem. Deus está buscando homens e mulheres que não fogem, que não escondem. Deus está buscando homens e mulheres que entendam a gravidade do momento. Como igreja do Senhor, como salvos, como seres humanos, como brasileiros, como Belo Horizontino, como é que nós vamos sair dessa? Onde nós vamos chegar? Como vai ser depois? Nós estamos no momento, nós estamos vivendo durante uma quarentena. Então Deus está à sua procura, meu irmão, porque você está tomando consciência da gravidade do problema, tanto físico, emocional, espiritual, isso. E Deus também está buscando homens e mulheres que sobrepujem, que vai mais além do que os incrédulos, em coragem, em renúncia, amor, honestidade, altruísmo, verdade e justiça. Deus está atrás dessas pessoas, desses homens e dessas mulheres. Deus está buscando homens e mulheres sensíveis ao destino dos pecadores, daqueles que estão em nossa volta. Não estão preocupados somente conosco, aqueles que vão passar por necessidade. Qual é o papel? Qual é o meu papel? Qual é o seu papel? Qual é o papel da igreja? O que vamos fazer? Não adianta querer ser egoísta agora. Ele está buscando mulheres e homens atentos ao clamor dos aflitos e desamparados. Deus está à procura e buscando você. Você é a pessoa que Deus quer encontrar. Você é a pessoa que Ele quer que você não fique indiferente, alheio a tudo e a todos. Se desperte, acorde. Não durma o sono da indolência. Não faça como Jonas fez, mas seja despertado nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de pandemia, nesse tempo que nós estamos reclusos em nossos lares, em nossas famílias, fazendo as coisas com limitações. Deus quer te achar. E que Deus, querido, pelo seu Espírito, pela sua graça, te encontre e que você seja essa pessoa que faça exatamente, que compreenda o que está acontecendo, a gravidade do que está acontecendo, as pessoas que estão à sua volta, o que Deus quer fazer e pode fazer através de você e o seu crescimento e a sua melhora para em prol da glória do reino de Deus. Fica essa palavra então para o seu coração, fica essa meditação, para que você busque de Deus o que Ele tem para você, porque Ele é um Deus que fala, é um Deus que vem ao nosso encontro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.